que nunca aconteceu na Terra-média. E se os 5 Istari finalmente se reunissem? Gandalf o cinzento, Saruman o branco, Radagast o castanho e os misteriosos magos azuis. Mas, e se essa união tivesse acontecido quando Sauron se aliou a Smaug? Hoje você vai ver a guerra mais poderosa que a Terra-média já presenciou. Awaken. Galvantic Vale. Reunidos em ruínas de um castelo antigo, longe de Mordor, os 5 magos decidiram quebrar as regras dos Valar. Eles não seriam mais apenas guias. A situação apocalíptica diante das forças das trevas obrigou-os a se comportarem como guerreiros. Os magos azuis retornam do leste trazendo conhecimento proibido. Alatar e Palando revelaram segredos esquecidos, feitiços que nem mesmo Sauron conhecia. E pela primeira vez, os 5 concordaram em agir juntos. Os feitiços proibidos, utilizados pelos magos azuis, drenavam pouco a pouco as forças das trevas de Sauron, e o Senhor das Trevas percebia algo estranho. Foi quando decidiu enviar o dragão. Smaug era a arma mais poderosa de Sauron. Smaug devia seguir para onde emanava aquela magia oculta e poderosa. A ordem foi clara: destruir tudo o que estiver pela frente até cessar o encantamento. Um dragão imortal, inteligente e praticamente invencível. Gandalf cria uma tempestade eterna. Magos azuis prendem Smaug com magia estelar, preso e praticamente indefeso, ancorado nas correntes fabricadas com magia oculta, restrita aos Valar. Essa magia foi ensinada pelo próprio Tulkas. Vamos falar dele em nosso outro vídeo. Essa era a primeira parte do plano dos Istares. Enquanto Gandalf e os Magos Azuis travavam uma batalha implacável, enfrentando o fogo ancestral de Smaug, algo ainda maior começava a se mover nas sombras da Terra-média. Os exércitos estavam marchando. A guerra final estava prestes a começar. Os elfos foram os primeiros a responder ao chamado. De Valfenda, Elrond reuniu os últimos guerreiros Noldor, portadores de lâminas forjadas na Primeira Era. Na Floresta das Trevas, Thranduil convocou suas legiões silenciosas, os melhores arqueiros, cavalgando alces gigantes e criaturas antigas. E em Lothlórien, Galadriel despertou um poder que há séculos permanecia adormecido, fazendo as árvores sussurrarem sobre uma guerra que ecoava desde os dias de Morgoth. Não havia mais como hesitar, não havia desculpas. A única saída seria a guerra. Mas não eram apenas os elfos que marchavam. Radagast, o castanho, percorreu as florestas mais antigas, as montanhas esquecidas e os campos onde os homens jamais ousaram pisar. Ele falou com as águias das montanhas nebulosas, que rasgaram os céus em direção ao sul. Chamou os Ents, que despertaram de um sono milenar, marchando lentamente como montanhas vivas. Beorn, já em campo de batalha, triturava qualquer orc que ousasse se aproximar. Gandalf, exausto, ainda sustentava o selo arcano que aprisionava a alma do dragão nas correntes do destino. O corpo colossal do grande verme de fogo caiu sobre as planícies, mas a guerra estava longe de terminar. No horizonte, a Terra-média ardia, e pela primeira vez desde a Primeira Era, Sauron começou a sentir algo que jamais conhecera: medo. Subitamente o céu se rompeu.
No deserto, 2 vórtices azuis se dirigiam para o campo de batalha. A própria terra tremeu. Alatar e Palando, os magos azuis. Os Estares esquecidos. Aqueles que caminharam para o Oriente, além dos mapas dos homens, além das histórias dos elfos. Aqueles que aprenderam magias proibidas, línguas perdidas, segredos que até mesmo Saruman jamais ousou estudar. Alatar invocou os ventos do Oriente, varrendo legiões inteiras de orcs como folhas secas. Palando abriu portais de luz azulada, libertando espíritos antigos que haviam jurado fidelidade aos Valar. Os exércitos da Terra-média olharam para o céu e souberam que os Valar não haviam abandonado o mundo. Sauron observava tudo do alto de sua torre negra. Smaug havia caído. Seus exércitos estavam em ruínas. Os Ístares estavam unidos. E os Valar haviam interferido. Pela primeira vez em eras incontáveis, o Senhor do Escuro compreendeu algo que jamais aceitara. Esta não era uma derrota, mas uma retirada estratégica. Enquanto os exércitos da Terra-média celebravam, ignoravam o que realmente acontecia nas sombras. Sauron não fugia. Ele recuava para planejar. Sua forma espectral dissolveu-se na escuridão da torre, descendo aos abismos antigos, onde segredos esquecidos pelos próprios deuses aguardavam. Lá, onde nem mesmo Gandalf ousaria pisar. Lá, onde antigas entidades aguardavam um chamado. A guerra não termina aqui. Ela apenas muda de forma. Sem Smaug, sem legiões, sem domínio imediato, mas com algo muito mais perigoso: tempo. Tempo para buscar aliados além da Terra-média. Tempo para corromper novos reis, novas raças, novos mundos. Tempo para redesenhar um plano que não apenas conquistaria a Terra-média, mas a quebraria para sempre. Nos campos de batalha, Gandalf sentiu um arrepio que nem mesmo os Valar puderam explicar. Os magos azuis, em silêncio, sabiam que aquela vitória era apenas o primeiro capítulo de algo muito maior. E Galadriel, fitando o horizonte, sussurrou: A sombra nunca morre. Ela apenas aprende a esperar. Tudo isso nunca aconteceu. Esta batalha jamais foi escrita nos livros, nem cantada nas canções da Terra-média. Mas, e se tivesse? E se Sauron, Smaug e todos os Ístares realmente tivessem colidido em uma guerra que poderia destruir o mundo? Às vezes, as histórias mais assustadoras não são as que aconteceram, são as que quase poderiam ter acontecido. O que nunca aconteceu na Terra-média.